então. A gente começar aqui falando da equipe colorada. Vila Nova joga segunda-feira contra o Paysandu. Quero até pegar de você, Aurélio, aqui eu quero um sentimento do torcedor, sabe? Porque às vezes eu vejo falando. O Paysandu, para você, vilanovense, ele é mais um jogo da Série B ou ele já se tornou um jogo diferenciado dentro da competição? Olha, Gerli, eu tenho meio que assim. Eu não sou muito cara de me apegar nessas coisas, não, sabe? Ah, o Vila perdeu feio pro Paysandu lá na final da Copa Verde. Eu não sou muito de ficar me apegando nessas rivalidades passageiras, não. Mas para o torcedor no geral, é um jogo importante, é um jogo que o Vila tem que vencer de toda forma. Não só pelo que foi na final da Copa Verde, mas pela história de ser muito difícil vencer lá. Ser muito difícil vencer lá na Curuzu. Então, eu particularmente não me apego muito nisso, não. Acho que o Paysandu ganhou muito mais por deficiência do Vila do que por mérito deles. Isso se refletiu na campanha deles na Série B. Então, não me apego muito nisso, não. E você, Ana, você vê esse jogo do Vila como contra o Paysandu como mais um jogo importante da Série B, como são os outros também, ou ele já tem vamos dizer assim, um sabor especial, um clima diferente? Gerli, como a pergunta foi bem direcionada para mim, camisa não se cria, camisa se conquista, rivalidade também se conquista. Eu não vejo motivos neste momento para ter rivalidade com o Remo, com o Paysandu ou com qualquer outro time aqui fora do estado. Eu vejo muitas pessoas alimentando certas narrativas e que acaba influenciando os torcedores dentro disso. As redes sociais também ficam cheias, né, quando acontece esses confrontos. É legal para o torcedor do Paysandu relembrar aquela goleada, e aí o torcedor do Vila acaba pegando um pouco de pilha. Creio eu que nunca será esquecido, porque em uma final foi vexatório, mas não é uma rivalidade, não existe rivalidade. Então eu enxergo como apenas mais um jogo muito importante para o Vila. Mas se fosse, deixa eu pegar aqui, a Ferroviária, que é um time novo na Série B, e estivesse na mesma posição do Paysandu, fosse este o confronto, o jogo seria importante da mesma maneira para o Vila. Não é uma rivalidade e não deveria ser encarada como uma rivalidade, porque rivalidade o Vila vai ter no dia 16. E aí é um jogo pesado, é um jogo que tem gente entalado com ele. Você vai para dois confrontos dessa maneira, pode acabar complicando. Gader, Paysandu e Vila Nova, mais um jogo para o Vila ou um jogo com um emocional diferente? Olha, para mim eu concordo com a Ana. Eu acho que não tem rivalidade exatamente entre Paysandu e Vila. Mas se criou, num recorte recente, uma pedra no sapato, né, do Vila Nova, que é o bendito do Paysandu. E aí eu vou muito de encontro com o que o Aurélio falou. O Paysandu conseguiu resultados contundentes diante do Vila, mas principalmente pelo momento ruim que o Vila estava, né? Pelo elenco que às vezes não estava correspondendo à competição que ele estava disputando, até o momento fora de campo também, que poderia não ser muito bom, a campanha não ia muito bem no Campeonato Brasileiro da Série B. Tudo isso gerou uma situação que ocasionou um resultado que os torcedores do Papão vão lembrar para sempre, cara. Isso não tem como, é uma coisa que ficou marcada. E vai ser um motivo de brincadeira, de zoeira do futebol, porque vocês sabem que isso tem mesmo, não adianta, sabe? Mas o Vila Nova, o time, os jogadores, a comissão técnica, e eu acho que até os próprios torcedores têm que encarar esse jogo como mais um jogo. E, na verdade, tem que encarar esse jogo como um diferencial, não pelo Paysandu, mas pelo início de trabalho do novo técnico. Então tem que ser um jogo onde o Vila vai entrar com a mentalidade de que ele tem que fazer algo diferente, não porque está enfrentando o Paysandu,
enfim, pelo que já aconteceu na história recente, mas pelo momento em que o Vila precisa demonstrar uma mudança com a chegada de um novo comando. Aí sim, você encara como uma forma diferente. Agora, com relação a rivalidade e tudo mais, é mais uma zoeira entre torcedores do que, de fato, algo esportivo que vai fazer alguma diferença em campo. Eu também, assim como vocês, eu não vejo esse jogo uma rivalidade. É claro que o Paysandu, ele tem essa vitória do Vila na final, que é uma nódoa na história do Vila. Vai ficar, não sai. Isso não sai. Pode fazer o que quiser que não sai. Mas eu acho que essa questão de... O próprio Vila, eu me lembro que no primeiro turno, vocês vão se lembrar disso, o Vila faz uma promoção para o jogo contra o Paysandu, né, que era para ser o jogo para comemorar o título de campeão goiano, que foi o primeiro jogo que o Vila fez em casa, depois daquela vitória contra o Anápolis, mas o próprio Vila, nas suas publicações, ele deu uma instigada no jogo, o que para mim foi até algo ruim, porque para o Vila é muito pior lembrar daquilo do que para o Paysandu. Então, acho que para o Vila, é o quanto antes ele esquecer aquilo, melhor. Larga para lá. Já passou. Não tem mais o que fazer. Tá? Ali não tem mais o que fazer. Você pode fazer coisa diferente nesse jogo de segunda-feira agora. Jogar bem, ganhar o jogo, mas naquela final que passou, acabou. Aquilo acabou. Ficou para trás. Então, eu acho que essa questão de jogo especial para o Vila, se ele for especial, ele só piora a situação. Então, acho que a questão do Vila é concentrar para o jogo como um jogo difícil, fora de casa, contra uma equipe que não perde há 9 jogos, e para esse Paysandu que o Vila tem que olhar, sabe? Como a Ana bem disse, se fosse um outro adversário, na próxima segunda-feira, fosse a Chapecoense lá em Chapecó, fosse o Criciúma lá em Criciúma, é a mesma coisa. É um jogo difícil, fora de casa, estuda o adversário e pronto. Sabe? Eu acho que não tem por que o Vila tratar esse jogo como especial, até porque, como eu citei, eu acho que não traz nada de positivo para a equipe colorada. O técnico, mudando